Ô, chega mais perto do fogo, meu filho. Puxa essa cadeira devagar, que hoje a história não é dessas que a gente conta rindo, não. É dessas que fazem a gente olhar 2 vezes para a janela antes de dormir. Porque o que eu vou te contar aconteceu de verdade. Não foi comigo, mas foi com gente da minha família. E no interior, quando uma história passa de pai para filho, não é invenção, é aviso. Você já ouviu falar do lobisomem, né? Mas esquece essas histórias de filme, de criatura correndo atrás de gente na cidade grande. O que existe na roça é diferente, é pior, é mais antigo, porque lá no mato tem coisa que anda entre a gente. E essa história começou lá pelos anos de 1974, num povoado pequeno, perdido no interior do Brasil. Um lugar cercado por mata fechada, estrada de terra e silêncio. Um silêncio estranho, daqueles que parecem esconder alguma coisa. O nome do lugar era Serra das Almas, e foi lá que tudo aconteceu. Serra das Almas era pequena, coisa de poucas famílias, uma igrejinha branca, um armazém e umas casinhas espalhadas pelo morro. Todo mundo se conhecia. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. E naquele lugar existia uma regra não escrita: não sair de casa depois da meia-noite, principalmente em noite de lua cheia. Mas ninguém explicava direito o motivo. Era só respeito. Os mais velhos diziam: tem coisa que anda quando a lua cresce. E ninguém questionava. Até que começaram os acontecimentos. Primeiro foram os animais. Cabras apareciam mortas no pasto, galinha sumia do galinheiro, cachorros eram encontrados dilacerados perto da mata. Mas não era ataque de onça, não era lobo, não era cachorro selvagem. Os corpos eram encontrados como se alguma coisa tivesse atacado com raiva, com ódio, como se não fosse fome. E havia marcas, pegadas estranhas, nem de homem nem de bicho. Algo no meio dos dois. O primeiro a ver a coisa foi um homem chamado Sebastião. Homem simples, trabalhador, nunca mentiu na vida. Numa noite de lua cheia, ele voltava do roçado quando ouviu um som vindo da mata. Um oivo. Mas não era oivo de cachorro, era mais grave, mais longo, carregado de dor. Ele parou. O ar ficou pesado. O mato parou de fazer barulho. E então ele viu, entre as árvores, uma coisa alta, encurvada, coberta de pelos escuros, andando sobre 2 pernas. Os olhos brilhavam amarelos na escuridão. Sebastião contou que a criatura olhou direto para ele, não como um animal, mas como gente. Ele saiu correndo, nunca mais andou sozinho à noite, e durante anos repetia a mesma frase. Aquilo não era bicho. Depois disso, o medo se espalhou. Os ataques ficaram mais frequentes. Animais mortos, portas arranhadas durante a madrugada, uivos ecoando nos morros. Mas havia algo ainda mais estranho. Toda vez que acontecia, era sempre nas mesmas datas. Sempre perto da lua cheia e sempre depois que um certo homem desaparecia. No povoado vivia um sujeito chamado Bento. Calado, reservado, morava sozinho numa casa afastada da vila. Ninguém sabia muito sobre ele. Tinha chegado anos antes, dizendo fugir de problemas em outra região. Era educado, mas distante. E havia algo estranho. Todo mês, durante 3 noites, Bento desaparecia. Sumia sem explicação. Voltava dias depois, sempre machucado, com roupas rasgadas e aparência exausta. Quando perguntavam, dizia: andei bebendo. Mas tinha coisa que não explicava. Arranhões profundos nas costas, terra nas unhas, cheiro forte de mato. E os ataques sempre coincidiam com essas ausências. O povo começou a comentar. Sussurros na igreja, conversas baixas no armazém, mas ninguém tinha coragem de acusar. Até que uma velha da região, Dona Francisca, disse algo que gelou o povoado.
esse homem é marcado. Segundo ela, existia uma maldição antiga. O sétimo filho homem de uma família, sem ser batizado corretamente, podia carregar a maldição do lobisomem. E Bento era o sétimo filho. A partir daí, o medo virou certeza. Mas ainda faltava prova. E a prova viria da forma mais assustadora possível. Um grupo de homens decidiu vigiar. Entre eles estava Joaquim, primo do meu avô. Eles se esconderam perto da casa de Bento numa noite de lua cheia. Esperaram. Silêncio total. Até que perto da meia-noite ouviram gritos vindos de dentro da casa. Gritos de dor, de sofrimento, como se alguém estivesse sendo dilacerado vivo. O corpo de Bento começou a se contorcer. Os ossos estalavam alto, a coluna se curvava, a pele parecia rasgar. E então os gritos viraram uivo, um uivo longo, monstruoso, que ecoou por toda a serra. A porta da casa foi derrubada e aquilo saiu. Uma criatura enorme, metade homem, metade fera. Focinho elongado, dentes enormes, olhos cheios de ódio, e correu para a mata. Os homens ficaram paralisados. Nenhum teve coragem de impedir. Naquela noite tiveram certeza. O lobisomem era real e morava entre eles. Mas o pior ainda estava por vir, porque dias depois começaram a acontecer ataques diferentes, não mais contra animais, mas contra pessoas. E a primeira vítima foi uma criança. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes em Serra das Almas. O medo deixou de ser conversa de esquina, virou pavor, porque poucos dias depois da vigília, aconteceu algo que o povoado jamais esqueceu. Foi numa madrugada fria. O seu Raimundo morava perto da mata, numa casinha simples de madeira, gente humilde, trabalhadora, que vivia da plantação. Eles tinham um menino de 8 anos, chamado Miguel. Era noite de lua cheia. A família dormia quando o cachorro começou a latir desesperado no quintal. Latido de medo, de ameaça, de aviso. Seu Raimundo levantou para olhar pela janela e jurou ter visto um vulto enorme atravessando o terreiro. Algo rápido demais, algo pesado. O cachorro então soltou um ganido e o silêncio tomou conta. Um silêncio pesado, daqueles que fazem o coração apertar. Pouco depois, ouviram um grito. Era Miguel. Quando os pais correram para o quarto, encontraram a janela aberta e o menino havia sumido. A notícia se espalhou pela vila inteira. Os homens organizaram uma busca ainda de madrugada. Tochas acesas, espingardas nas mãos, rezas sendo murmuradas. Seguiram rastros perto da casa, pegadas profundas na terra, pegadas que começavam como marcas humanas e terminavam como patas. O rastro levava até a mata fechada, e lá dentro encontraram algo que nunca esqueceriam. A camisa rasgada do menino, manchada de sangue, mas o corpo nunca foi encontrado. Nunca. E naquela noite o uivo ecoou pela serra inteira, mais alto do que nunca, como um anúncio, como um aviso. Depois daquilo, ninguém mais duvidou. Foi então que chamaram Dona Francisca novamente. A velha era conhecida por entender dessas coisas antigas, dessas histórias que a igreja não gosta de comentar. Ela reuniu o povo na pequena capela e contou o que sabia. Segundo ela, o lobisomem não nasce monstro, ele é feito. Carrega uma maldição, uma condenação. Pode acontecer quando um sétimo filho não é batizado corretamente, alguém quebra a promessa sagrada ou comete pecado grave contra a própria família. Mas o pior de tudo era outra parte da história. A maldição podia passar. Se o lobisomem ferisse alguém sem matar, a pessoa atacada carregaria a mesma condenação. O mal se espalhava, como doença, como praga. E então uma pergunta pairou no ar. Quantos já estavam marcados? Depois da vigília, Bento deixou de aparecer na vila.
A casa dele permanecia fechada. Durante dias, ninguém o viu. Até que uma manhã, ele surgiu no armazém. Magro, pálido, olhos fundos, parecia doente. Mas o que assustou o povo foi outra coisa. Ele não conseguia olhar ninguém nos olhos. As mãos tremiam e havia feridas abertas nos braços, como mordidas. Quando uma mulher perguntou se ele estava bem, ele respondeu com a voz fraca: "Tem coisa dentro de mim que eu não consigo controlar." E saiu. Naquela mesma noite, os uivos voltaram, mais violentos, mais próximos. O padre da região decidiu agir. Organizou uma vigília na igreja. Rezas, bênçãos, água benta. O povo se reuniu buscando proteção. Mas durante a madrugada, algo bateu na porta da igreja. Uma pancada forte. Depois outra. Depois arranhões. Arranhões profundos na madeira. O som de respiração pesada do lado de fora. Ninguém teve coragem de abrir. Pela manhã, encontraram a porta marcada com garras profundas e um cheiro forte de animal. Mas havia algo pior. No chão, pegadas que começavam humanas e se transformavam em patas, como se a criatura tivesse lutado contra si mesma. Dias depois, um viajante chegou ao povoado. Ao ouvir os rumores, reconheceu o nome de Bento e contou uma história antiga. Anos antes, numa cidade distante, havia um homem com o mesmo nome. Tinha uma família, esposa, filhos. Mas certa noite, durante um ataque inexplicável, sua própria família foi encontrada morta, dilacerada. Bento desapareceu após o ocorrido. Nunca foi preso, nunca foi visto. Até aparecer em Serra das Almas. O povo entendeu. Ele não tinha fugido. Ele estava fugindo de si mesmo. O medo virou revolta. Os homens decidiram caçar a criatura. Não por vingança, mas por sobrevivência. Prepararam armadilhas, facas benzidas, balas de prata moldadas pelo próprio padre. Esperaram a próxima lua cheia. E naquela noite, a serra inteira parecia viva. O vento gritava. Os animais se escondiam. O céu parecia pesado. E então, o uivo surgiu. Mais perto do que nunca. Os homens seguiram o som até a mata. E o que viram ali, nenhum deles esqueceu. A criatura estava ajoelhada no chão, como se sofresse, como se implorasse, como se ainda existisse algo humano ali dentro. Mas quando percebeu os homens, ela atacou. Foi caos. A criatura era rápida demais, forte demais. Um dos homens foi arremessado contra uma árvore. Outro teve o braço dilacerado. Os tiros pareciam não fazer efeito, até que uma bala de prata atingiu o peito da criatura. O uivo que saiu dela não era de animal, era de dor humana. A fera caiu e por um momento voltou à forma de Bento, nu, sangrando, chorando. Ele implorava: "Me matem antes que eu machuque mais alguém." Mas antes que pudessem decidir, o corpo voltou a se transformar e a criatura fugiu para a mata, ferida, mas viva. Depois disso, os ataques cessaram por um tempo. Bento nunca mais foi visto. Alguns acreditam que morreu na mata. Outros dizem que continua vagando, mas havia algo que ninguém esperava. Meses depois, começaram a surgir novos relatos. Em povoados vizinhos, os mesmos uivos, as mesmas mortes, as mesmas pegadas. A maldição não tinha acabado. Ela havia se espalhado, e o pior segredo ainda estava por vir, porque anos depois, alguém descobriria algo impossível, algo que provaria que a maldição nunca deixou Serra das Almas, e que talvez o lobisomem ainda esteja entre nós. O tempo passou. Serra das Almas continuou existindo, mas nunca mais foi a mesma. O povoado encolheu, famílias foram embora, casas ficaram abandonadas. O silêncio que antes era tranquilo virou silêncio de medo. E durante anos, nada aconteceu.
Nenhum ataque, nenhum uivo, nenhuma morte. Até que quase 20 anos depois, os relatos começaram outra vez. Era 1993. Um grupo de jovens decidiu acampar perto da antiga região onde ficava a casa de Bento. Era coisa de gente da cidade, gente que não acreditava nessas histórias. Riram das lendas, fizeram piada com o lobisomem, disseram que tudo era superstição. Mas naquela madrugada, um deles acordou com um barulho estranho. Algo andando ao redor da barraca. Passos pesados, respiração ofegante e um cheiro forte, de carne podre e terra molhada. Ele saiu para olhar e nunca mais foi visto. Os amigos encontraram apenas marcas profundas no chão e pegadas que começavam humanas e terminavam em patas. Depois desse caso, um pesquisador de fenômenos sobrenaturais foi até a região. Homem estudioso, cético, acostumado a desmentir lendas, mas o que ele descobriu mudou tudo. Ele pesquisou registros antigos da igreja local, batismos, óbitos, histórias esquecidas, e encontrou algo perturbador. A maldição não tinha começado com Bento. Ela era muito mais antiga, muito mais. Séculos antes, quando aquela região ainda era mata fechada e território isolado, existia ali uma pequena comunidade. Segundo os registros, houve um ritual proibido. Um homem da vila, tomado por inveja e ódio, teria feito um pacto para obter força e poder. Mas perdeu o controle, transformou-se numa criatura, e a maldição passou para seus descendentes, de geração em geração. Sempre o sétimo filho. Sempre a mesma condenação. Bento era apenas um dos portadores. Nem o primeiro, nem o último. O pesquisador decidiu visitar as ruínas da antiga casa de Bento. O lugar estava tomado pelo mato. Mas ao entrar, ele encontrou algo estranho. Correntes quebradas presas à parede. Marcas profundas no chão. Sinais de que alguém tentava se prender ali. Como se lutasse contra si mesma. Como se tentasse impedir que algo saísse. E no fundo da casa havia um diário velho. Pertencia a Bento. O diário revelou algo assustador. Bento sabia da maldição. Sabia de jovem. Tentava resistir. Se isolava durante a lua cheia. Se prendia. Jejuava. Rezava. Mas dizia que a transformação sempre vencia. E havia uma frase repetida várias vezes nas páginas. Não é só um corpo, é uma fome. Segundo ele, a criatura não queria apenas matar. Queria espalhar a maldição. Queria sobreviver. Queria crescer. Mas a última página do diário trouxe algo ainda pior. Bento escreveu que certa noite, depois de um ataque, percebeu algo impossível. A criatura não desaparecia completamente após a transformação. Ela permanecia, dormindo dentro dele, observando, estudando, esperando, como se tivesse vontade própria, como se fosse uma entidade, algo antigo, algo que usava corpos humanos como hospedeiros. O pesquisador levou o diário, prometeu voltar com mais informações, mas nunca retornou. Seu carro foi encontrado abandonado perto da mata. Dentro dele havia apenas o diário aberto na última página, e ao lado, marcas de garras na metal da porta. Até hoje, moradores da região afirmam ouvir uivos nas noites de lua cheia. Criadores ainda encontram animais dilacerados. Pessoas relatam ver uma figura alta caminhando entre as árvores. E o mais estranho, alguns juram que às vezes a criatura chora, como se ainda existisse algo humano pedindo ajuda. E sabe o que é mais assustador, meu filho? Dizem que a maldição nunca escolhe quem quer. Ela encontra quem está fraco, quem carrega culpa, quem guarda ódio. E quando encontra, ela entra e fica. Por isso, no interior, existe um costume antigo. Quando a lua está cheia, ninguém anda sozinho. Ninguém responde uivo vindo da mata. E se ouvir alguém chamando seu nome do lado de fora de casa durante a madrugada, não abra, porque pode não ser gente.
pode ser algo procurando entrada. Algo procurando um novo corpo. Então, quando você ouvir um cachorro uivar de madrugada, ou perceber um silêncio estranho demais, lembre dessa história, porque tem coisa nesse mundo que não morreu, só está esperando.